Como montar um ambiente de trabalho em casa sem perder a privacidade? Gente, trabalhar em casa não é fácil. E como o tema de todo esse curso é ensinar vocês a começarem a trabalhar dentro de casa, sem fazer muitos investimentos, tendo o máximo de liberdade e de profissionalismo possível, eu não podia deixar de compartilhar como foi que eu consegui essa proeza? Uma das coisas que as pessoas mais me perguntavam desde o início, quando eu comecei a trabalhar lá dentro da minha casa, era como eu conseguia ser tão profissional trabalhando num espaço tão pequeno dentro de um apartamento tão minúsculo. O segredo era simples: organização. Isso tem que ser um trabalho em equipe. Não dá para ser um trabalho só de uma pessoa, o esforço de uma pessoa, a não ser que você more sozinha, é claro. Mas se você tem marido, filhos, animal de estimação, enfim, se a sua casa é movimentada normalmente, você precisa encontrar um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Assim, a sua família não se sente constrangida e nem o seu cliente se sente muito dentro do seu ambiente privado, ele não se sente muito à vontade na tua vida pessoal. Eu tinha algumas regras muito simples, eu fazia alguns truques muito simples e deixo claro para vocês, isso é um trabalho de equipe. Antes de você começar a trabalhar, antes de você começar a criar o seu projeto, montar o seu negócio, o meu conselho principal: senta com a tua família, conversa, expõe o teu plano e pede ajuda de todo mundo. Afinal de contas, todo mundo vai ser beneficiado pelo seu sucesso, não é verdade? Então é assim, como eu fazia? Deixa eu explicar desde o comecinho e vocês vão anotando aí, vendo o que serve para vocês. Mas são dicas que valeram muito a pena para mim. Bem, eu tinha uma rotina muito certinha, muito regrada, onde todas as filhas iam para a escola de manhã cedinho e o marido também ia para o trabalho. Mas eu tinha que saber administrar isso de uma forma muito natural, para não ficar tão pesado, para não virar uma rotina muito maçante. Afinal de contas, a escolha de trabalhar foi minha. Eu senti a necessidade de verdade de ter uma renda extra, uma atividade só minha. Então, eu criei alguns passo a passo, algumas coisas que eu fazia durante a semana e durante o dia para poder organizar melhor essa minha rotina. Mas tem um outro detalhe: e aos sábados, onde os filhos não vão para a escola, não são todos os sábados que o marido trabalha, e a gente sabe que no nosso serviço de unhas, o dia que dá muito mais movimento pra gente é realmente de sexta e sábado. Então, como que eu organizei a minha rotina? Durante a semana, as crianças estudavam de manhã. Então, eu procurei sempre deixar os filhos estudando numa escola ou na mesma escola ou numa escola muito próxima uma da outra que eu pudesse administrar e sempre no mesmo horário, no mesmo período. Então a minha rotina era levantar bem cedinho, preparar o café da manhã, dar o café da manhã das crianças, marido se prepara para ir trabalhar, toma o café da manhã. E assim que eles saíam, eu já me arrumava, já tomava o meu banho, colocava o meu uniforme de trabalho, fazia a minha maquiagem e eu organizava o primeiro agendamento, o primeiro horário da minha cliente para 1 hora depois ou 1 hora e meia depois do horário que todo mundo já tinha saído de casa. Então eu começava a fazer a minha rotina porque eu tinha que deixar tudo em ordem, tudo organizado. A hora que a minha cliente entrava na minha sala, dentro da minha casa, ela não se sentia dentro da sala da minha casa, ela se sentia dentro do meu salão e ela respeitava esse momento, esse espaço, porque a cliente que vem fazer o atendimento também na nossa casa, ela sabe que também tem um limite, ela sabe que ela está entrando dentro da casa da profissional, né? E eu não me sinto à vontade invadindo a privacidade de outras pessoas e acredito que muitas pessoas são assim, pelo menos as minhas clientes eram assim, elas também não se sentiam à vontade, completamente confortável de estar dentro da minha casa, elas sempre respeitaram, eu tive sempre a oportunidade de ter clientes que sempre respeitaram esse espaço. Mas eu sei que a conduta delas era conduzida pela minha conduta. Eu não dava essa liberdade de como, sinta-se em casa, fique à vontade. Nada disso. A hora que elas entravam na minha casa, eu abria a porta para elas, elas já davam de cara com uma profissional completamente
preparada para atendê-la. Então, eu estava dentro da minha casa, mas eu estava de uniforme, maquiagem, salto alto. Ou seja, a hora que eu abri a porta, a cliente se sentia assim e falava, entrei num salão de unhas. Então, essa é a primeira dica. Se profissionalize, se comporte como um profissional. O cliente vai devolver isso para você no ato. Segunda coisa, eu combinei com a minha família, quando eu sentei com eles e falei, olha, eu preciso começar e o jeito mais barato e mais possível de eu começar é começar dentro de casa. Então eu não tenho dinheiro para investir em uma sala, em um espaço só meu, e eu não tenho nem como me organizar por conta da rotina de casa e das crianças. Eu não posso me comprometer em trabalhar no salão de uma terceira pessoa. Então eu vou lá, me ofereço para trabalhar e depois eu não cumpro, eu falto, o filho fica doente. Então, e eu conversei com a minha família, conversei com as crianças pequenas, mas elas entendiam. E eu expliquei, falei, olha, a mamãe precisa trabalhar, o espaço que eu tenho para trabalhar é esse, e eu preciso da colaboração de todo mundo. Se todo mundo colabora, eu consigo trabalhar de maneira correta, o dinheiro que entrar vai ser benefício para toda a família, porque quanto mais dinheiro entra, melhor. As crianças entenderam isso de maneira muito tranquila e o marido também. Então eu deixei muito claro para eles que o momento que eu estava trabalhando, eles não estavam em casa. Deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Mesmo que fosse horário que eles estivessem em casa, que nem no período da tarde as crianças estão em casa, no sábado o marido está em casa, as crianças estão em casa, mas eu deixava muito claro para eles que neste momento, se era horário de eu estar trabalhando, eles não estavam em casa, eles estavam no salão. É como se eles estivessem lá no meu ambiente de trabalho, que é fora, e eles têm que se comportar. Como que a gente se comporta quando a gente não está em casa? Tem uma diferença muito grande entre o comportamento que a gente tem dentro de casa e o comportamento que a gente tem fora de casa. O que eu quero dizer é assim, em casa a gente fica de chinelo, deita no sofá, anda até pelado se quiser andar. Mas no nosso ambiente de trabalho, quando a gente sai para ir em algum lugar que não é a nossa casa, a gente não se comporta dessa forma, a gente respeita quem tá lá dentro, a gente não deita no sofá, a gente não chega na casa dos outros e vai deitando no sofá, pondo o pé em cima do sofá, não discute, isso é importante, não cria conflitos, não resolve, não lava roupa suja, sabe? No meio de outras pessoas. Então, isso tudo tinha que ter essa colaboração. Qual era a minha rotina? A cliente chegava em casa para ser atendida, ela se deparava com uma profissional muito bem preparada para atendê-la e um ambiente completamente voltado para aquilo que ela foi fazer. Então, se o meu marido chegasse em casa, ele cumprimentava todo mundo, mas ele não tinha nenhuma liberdade de ficar batendo papo, ele não chegava contando o que aconteceu na rua, nada disso. Ele entrava, ia lá pro quarto, ficava lá, fechava a porta quietinho, assistindo televisão, sem nenhum problema, até que a cliente saía e ia embora. As crianças, a mesma coisa. Nada de ficar brigando, discutindo, entrando e saindo. Não, elas se comportavam realmente. Só que, por outro lado, para que isso pudesse ser possível, o que eu fiz? Eu tive que organizar o meu horário de trabalho também. Então, as clientes, onde eu tinha alguns serviços que eu precisava de um pouco mais de concentração e que eram mais demorados, eu deixava para fazer em horário em que as crianças não estavam por perto, onde elas estavam na escola realmente. No período que elas não estavam na escola, eu fazia os serviços que eram mais rápidos, que nem mão simples, coisas assim que não levam mais de 30 minutos, 40 minutos para fazer, de uma cliente para outra. E nisso, entre uma cliente sair e a outra chegar, eu tinha aquele intervalo de administrar. Fora que eu conseguia administrar o tempo em quando eu tinha que levar para algum curso, eu conseguia administrar o meu tempo quando ficava doente e precisava de médico. Então, o que acontecia? As crianças aprenderam a olhar a minha agenda muito cedo. Eu comecei a mostrar para elas a minha agenda e falar, olha, quando tiver alguma coisa escrito aqui, desse jeito, é porque a mamãe tá trabalhando. E ensinei elas a olharem hora. Então, elas olhavam no relógio, olha, a tal hora a mamãe tá trabalhando. Então, elas têm que se comportar de uma maneira
diferente, porque elas não estariam em casa naquela hora, mesmo que elas estivessem ali, elas estariam no local de trabalho da mamãe naquele momento. Meu marido também, ele olhava a agenda e falava, tem serviço, tá bom. Ele sempre sabia como se comportar, como podia chegar em casa, o que estava acontecendo, para respeitar. E nisso as minhas clientes nunca presenciaram uma discussão, nunca presenciaram um conflito que eu tivesse que resolver entre as filhas. Eu nunca compartilhei com elas a minha intimidade, apesar delas estarem dentro da minha casa. Então eu tinha uma rotina combinada já com a família e um comportamento diferente com as clientes. E isso sempre deu muito, muito certo. Uma coisa muito legal é assim, depois que eles aprendem a olhar a agenda, você também organiza o seu horário de maneira que a sua cliente consiga entender que você tem uma rotina de horário de trabalho também. Então, como que funcionava? As crianças iam para a escola, marido para o trabalho, aí eu tinha o meu horário de começar a trabalhar. Então, todos os dias, né, de terça a sábado, porque eu sempre tive segunda e domingo livre, então de terça a sábado eu fazia minha rotina. Começava a atender às 9 da manhã, que era o tempo suficiente para fazer tudo o que precisava e estar pronta para atender. Parava o meu atendimento no horário de almoço, que era o horário geralmente que as crianças chegavam da escola, eu tinha que dar almoço. Então esse horário eu não atendia de jeito nenhum. E depois começava a atender por volta de 1h30, 2h da tarde até 7h da noite. 7h da noite era o horário que eu encerrava. Por quê? Depois das 7 da noite é o horário de dar janta, é o horário de dar banho, é o horário que o marido chega do serviço. Então eu consegui manter a minha rotina dessa forma, porque conforme eu trabalhava dentro da minha casa, eu não estava fazendo ainda aquilo como uma rotina pesada de trabalho, de tantas horas por semana. Eu sabia quanto eu queria ganhar e o meu limite que eu podia atender. Dentro desse limite de horário e de plano de ganho, eu estabeleci essa rotina. Trabalhei dessa forma por um bom tempo, mas o número de clientes foram aumentando, porque a nossa profissão é dessa forma, né? Quando a gente trabalha direito, um cliente vai passando para o outro, vai passando para o outro, a hora que você vai ver a agenda está lotada. Enquanto eu trabalhei dentro da minha casa, eu tinha um limite de números de clientes que eu podia atender. Então eu não podia ir muito além daqueles números que eu tinha estabelecido primeiro, que eu tinha planejado primeiro. E aí quando uma cliente chegava para mim e falava, eu vou te indicar para fulano, eu vou te indicar para ciclano, eu realmente chegava e falava, por favor, espera, deixa eu me organizar novamente, porque tá aumentando muito o serviço e eu preciso organizar como eu posso atender, manter essa qualidade de atendimento dentro da minha casa. E a coisa foi crescendo, crescendo, ao ponto que eu cheguei à conclusão que não dava mais para continuar. Eu precisava realmente de um local específico para trabalhar. Eu precisava de mais pessoas para me ajudar. Então eu tinha que fazer uma nova rotina e do jeito que eu estava trabalhando não ia dar certo dentro de casa porque cresceu muito. Então essa é a dica principal que eu deixo para vocês. Trabalhar dentro de casa é possível, é fundamental no início da nossa carreira porque faz com que a gente economize muitos gastos, economize aluguel, economize contas de água, luz, internet, telefone. Então a gente economiza muita coisa. Uma coisa que aconteceu engraçada comigo enquanto eu trabalhei, eu falei desde o começo que eu comecei a trabalhar dentro de um apartamento minúsculo. Eu tinha um secretário, gente. E eu vou explicar para vocês como é essa história do secretário. No meu prédio tinha porteiro. E eu não saía. Eu fui conhecer, tinha um dos porteiros do prédio que eu trabalhava, que eu fui conhecer ele uns 3 meses depois que ele começou a trabalhar lá no condomínio. Mas ele conhecia a minha voz, a gente fez amizade por interfone. Porque de hora em hora, no período que eu estava trabalhando, ele interfonava que alguém estava chegando na minha casa. Até que um dia isso foi parar na assembleia do condomínio. Olha, tem o porteiro que fala que tem muito movimento na casa de uma pessoa aqui do condomínio. E isso chamou muito atenção.
E eu queria saber, lá na assembleia ele falando, eu queria saber o que tá acontecendo, se tem alguém que tá comercializando alguma coisa aqui dentro. Mas no estatuto do condomínio que eu morava não dizia que eu não podia trabalhar dentro da minha casa, dentro do meu apartamento eu podia fazer sempre o que eu quisesse. Eu só não podia tumultuar e nem atrapalhar a rotina do condomínio por isso. Mas enfim, eles estavam só curiosos, querendo saber o que estava acontecendo, porque esse porteiro estava praticamente trabalhando para mim, ele não podia nem ir no banheiro. Ele levantava às vezes para ir no banheiro, tinha alguém na portaria apertando o interfone querendo entrar no meu apartamento. Daí ele tinha que interfonar lá no meu apartamento e avisar que estava chegando alguém. Então, isso eu achei muito engraçado acontecer, porque eles ficaram muito curiosos que movimento era aquele. Até que chegou num ponto que não dava mais. Não dava mais, coitadinho. Ele não podia nem respirar na portaria, que era um atrás do outro chegando. E a coisa começou a ficar um pouco incontrolável. E aí foi a hora que eu tomei a decisão. Eu falei, não dá, senão eu vou ter que dividir, pagar metade do salário do porteiro do prédio, porque ele tá trabalhando só pra mim no final das contas, né? Mas é isso. O que eu queria compartilhar com vocês é essa rotina. Faça uma rotina, combine com a família, faça tudo da maneira bem profissional, bem correta, não dê liberdade dos seus clientes entrarem no quarto de vocês, entrarem no quarto dos filhos, cozinha. Não, o limite do meu cliente sempre foi a sala, que é onde eu estava atendendo, e o banheiro. E não era nem todo mundo que pedia para usar banheiro, viu? É raro o cliente chegar e falar, eu posso ir no banheiro? É bem raro, mas é bem raro mesmo. Mas acontecia, e era o máximo de limite. Então as portas dos meus quartos sempre fechadas, e o desenho que tinha a estrutura, né, o espaço do meu apartamento onde eu trabalhava, era bem favorável, porque o cliente realmente só tinha visão da sala e se quisesse ir no banheiro, era bem próximo de usar o banheiro também. Isso serve se você tiver um espaço dentro de uma garagem da sua casa, se você quiser montar um espacinho na garagem da sua casa, é a mesma coisa. Compartilhou o mesmo espaço onde a sua família está, precisa ter regras. E depois as coisas não foram diferentes quando eu fui para o meu espaço, realmente que eu montei a minha sala. As crianças sabiam que elas estavam no ambiente de trabalho da mamãe, o marido sabia que estava no meu ambiente de trabalho. Quando ele estava lá comigo, ele estava sempre me ajudando na parte administrativa, fazia um pouco o agendamento quando ligavam para agendar. Mas assim, sempre se manteve na postura de aqui é o trabalho da minha esposa e é o horário de trabalho, então eu vou respeitá-la. E isso acabou dando tudo muito certo, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito natural, muito simples e organizada. E eu espero que essa super dica tenha feito muito sentido para você e que possa te ajudar nesse momento de como organizar o seu ambiente de trabalho dentro da sua casa sem perder a privacidade. Até o próximo vídeo!